Então, é um prazer receber, como já disse, a professora Nádia, a presença de vocês. A Nádia é professora livre docente de literatura brasileira e estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da USP. Ela é autora de, entre outros, Teoria do Conto, Tarsila do Amaral, a Modernista, Clarice, Uma Vida que se Conta, que é uma biografia da Clarice Lispector, e Clarice, Fotobiografia, que foi lançada em 2008, e já está indo agora para a terceira edição, né? Já esgotou 2 edições, praticamente está indo para a terceira edição, e as imagens que decoram esse espaço são resultado desse livro, dessa fotobiografia e dessa pesquisa, e ela trouxe algumas também aí para ilustrar a conversa, o que ela tem para contar para vocês. Esse trabalho da Clarice, da fotobiografia da Clarice, ele nasceu, segundo a professora me contou, né, dessa biografia anterior, né, a Clarice, Uma Vida que se Conta, que funcionou como um roteiro para essa pesquisa extensa que ela fez, nas imagens, nos textos, e inclusive visitando os locais por onde a Clarice passou ao longo da vida para construir esse livro, que é um livro interessantíssimo, né? Quem não tem, eu recomendo que procure um exemplar, essa fotobiografia, que é uma história da Clarice contada através de imagens, né? E foi um trabalho enorme da professora Nádia, que é uma profunda conhecedora da vida e da obra da Clarice, e ela vai contar um pouco, nessa primeira parte, como foi essa construção, né? Como nasceu, um livro nasceu do outro, e como foi esse trabalho de construção dessa fotobiografia. Boa tarde, boa tarde a todos vocês, boa tarde ao Reinaldo, tenho o prazer de estar aí ao seu lado hoje, né, Reinaldo? Você tentando mediar essa sessão. E eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui para falar sobre Clarice Lispector, que é uma escritora que eu venho tentando perceber, eu não vou dizer entender, né? Porque não seria um termo muito adequado para Clarice, mas que eu tenho tentado perceber com a intensidade e com a delicadeza que ela merece, né? Eu acho que o que ela faz com o seu leitor ela tenta nos seduzir para o texto dela, para passar justamente essa percepção de com muita sutileza, de certos detalhes da nossa condição humana, tá? E construindo textos que têm originalidade, né, e truculência. Às vezes eles são muito fortes, né? Alguns são quase que insuportáveis, né? Nós podemos falar sobre os menos intensos e os mais intensos ao longo dessa nossa conversa, né? Mas, seguindo a sugestão do Reinaldo, então, eu começo pela história dessa fotobiografia. É um livro que tem... eu tive que, enfim, fazer uma seleção dentre os milhares de imagens, né, que eu reuni. E a seleção do livro compreende 800 imagens. Foi o mínimo que eu consegui para traduzir as várias etapas de vida e de produção da Clarice. Quanto mais ele grita, mais me dá vontade de falar. Daqui a pouco vão dizer que eu estou endoidecendo aqui dentro. Mas, enfim, são 800 imagens. E qual foi a minha proposta do livro? Foi contar a história da vida e da obra, quer dizer, onde ela estava em tal lugar, em determinado ano, e, enfim, o que ela estava fazendo ali, e construir páginas, isso que deu mais trabalho, construir páginas com situações de vida de Clarice. Porque não me interessava dizer, Clarice nasceu em 1920, numa aldeia da Ucrânia que se chama Tchetchelnik, né? Pronto. Mas o que me interessava, e me interessa hoje, e sempre me interessou, desde que eu comecei a ler Clarice, é a literatura da Clarice. Não é a beleza da Clarice, embora ela seja esfuziante, né? Não é a atividade propriamente jornalística da Clarice, que foi uma atividade entre aspas, porque não tinha muito do profissional de jornalismo que a gente conhece nos termos de hoje.
Não é nem tanto a Clarice das páginas femininas, ela escreveu quase 500 páginas femininas, que foram pesquisadas por uma aluna minha da USP, Aparecida Maria Nunes. Enfim, mas é o conjunto disso tudo que faz com que a gente tenha em mente uma personalidade artística, vamos dizer assim, que é essa Clarice Lispector, né? Então, eu comecei a ler a Clarice na adolescência. Eu ganhei um livro de presente do meu professor. Naquela época, o professor ganhava bem, podia até dar livro de presente para aluno, que é uma coisa que hoje em dia eu acho que é absolutamente difícil de acontecer. Mas eu tive a felicidade de ganhar um livro de um professor quando eu estudava na Universidade de Brasília. Eu fiz minha graduação lá. E esse livro chamava-se Laços de Família. Eu fiquei muito intrigada com esse livro, porque eu li e não entendia. Eu não sabia o que ela estava querendo dizer. Eu acho que é isso que me move até hoje a ler Clarice, é tentar entender o que ela está querendo me dizer. Porque não é uma linguagem direta. Ela não segue um tipo de narrativa, tipo Graciliano, né? Não diria já Guimarães, né? Mas, enfim, tem alguma coisa que ali fisga a gente, sem a gente saber que está sendo fisgado. Essa é a questão. Então, você começa a ler o texto como se fosse uma coisa absolutamente banal. E é uma mulher que vai, né, preparar o jantar, né, é um menino que dá o primeiro beijo, enfim, são situações da mais absoluta banalidade do cotidiano, né? Mas, de repente, alguma coisa acontece no meu coração, né? Que é ter sido fisgada por alguma coisa que existe ali no texto. E a gente fica querendo entender que coisa é essa. Eu diria que o grande tema da literatura da Clarice é a coisa, sabe? Ou, para falar como Caetano, é qualquer coisa, né? Que acontece, que te perturba, mas você não tem nome, você não sabe dar nome a essa coisa. É alguma coisa de dentro da gente que acontece. Às vezes, isso aconteceu comigo, não sei se vai acontecer com vocês também, caríssimos leitores, né? Às vezes, acontece muitos anos depois, sabe? Hoje, eu tenho reflexos dos contos que eu lia na juventude, falo, então é isso, talvez seja isso, né? Coisa que eu lia nos anos 60. Se nem a mãe de vocês acho que era nascida. Então, além disso, eu acho que realmente ela tem essa capacidade, não só de instigar a leitura, mas de incutir e de perturbar a gente. Porque você fica com aquilo na cabeça ao longo da vida, sabe? E eu acho que essa é a grande qualidade do escritor, é conseguir atingir o leitor e perturbar o leitor, chacoalhar o leitor, tirar o leitor desse ramerrão da vida, né? Isso que é uma das grandes qualidades do grande escritor, né? Mas eu estava falando da fotobiografia. Isso tudo para você chegar na construção da biografia. Bom, então, por que eu fiz a fotobiografia? Para contar a história dela em imagens. Mas por que eu queria contar essa história em imagens? Porque eu já havia contado com texto, que é o livro que se chama Clarice, Uma Vida que se Conta. Por quê? Esse livro eu comecei a fazer, é inevitável essa volta aos tempos do século passado, né? Eu comecei a fazer quando eu comecei a dar aula na USP, que foi cursos... eu comecei em 70, veja só, 1970. Eu era recém-formada de Brasília, cheguei lá, fiz o mestrado, já tinha começado em Brasília. Em 70, fim de 70, eu fiz o mestrado, em 71 me chamaram para dar aula. Eu comecei a dar aula de português, eu só comecei a mexer mesmo com Clarice profissionalmente, né, para valer em 1980, 81. Então, eu lia um texto, qualquer texto, e eu queria saber, bom, onde é que ela estava quando ela escreveu isso aqui? Qual era a dela quando ela escreveu isso aqui? Foi isso que me levou a construir uma biografia. A primeira coisa que eu fiz, então, foi consultar o acervo da Clarice.
A Clarice tinha morrido recentemente, em 77, eu não conhecia a Clarice. Então, o Paulo, que é o filho dela, fez doação do acervo para a Fundação Casa de Rui Barbosa. Só que ele não deu todo o acervo, ele foi dando aos lotes, 3 lotes aos poucos. E, no começo, eu até escrevi para o Paulo, porque já tinha gente fazendo mestrado, doutorado, então eu precisava desse arquivo. Mas ele não respondeu. O que eu fiz? Nada. As situações que você não pode fazer nada, você tem que esperar. Eu digo que o pesquisador é, sobretudo, não é um forte, além de ser, sobretudo, um forte, é aquele que tem que ter paciência, né? Então, esperamos anos ele fazer a doação, e depois a gente ia no arquivo, quando ele finalmente, enfim, fez o depósito, não é uma doação, um depósito, né? Não tinha nada catalogado. Então, todas as cartas que hoje vocês têm, graças a Deus, né, a facilidade de encontrar os volumes, aquilo tudo a gente leu nos manuscritos. É lógico que tem seu charme. Nada substitui um original, sobretudo carta. Você vê as marcas do remetente, né, as marcas do tempo. Você vê a letra, não era computador. Você vê, às vezes, sabe, titubeando, indo mais depressa. Sabe, você vai construindo uma história da escrita quando você lê um manuscrito. É muito bom ler manuscrito, mas dá muito mais trabalho. E não havia nada catalogado. Então, a gente tinha que abrir aqueles pacotes e ir descobrindo o que era. Né? Era carta, era recorte e tal. Isso demorou muito tempo. Então, meus alunos fizeram essa pesquisa. Então, foi a primeira leitura de Clarice, depois de fazer leitura da obra toda, porque primeiro eu lia os textos todos, as novelas, os contos, aquela coisa toda. Então, a segunda etapa foi a Fundação Casa de Rui Barbosa. Daí veio, então, a grande questão, que era quase sobre tudo, quer dizer, onde ela estudou. Quando você lê uma crônica, ela diz o seguinte: eu estudei no grupo escolar João Barbalho, eu vou dar só um exemplo. Depois no ginásio pernambucano, depois na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, etc. Tudo bem, né? Daí eu fui para Recife. Eu falei, eu vou ter que pesquisar essa coisa, eu tenho que saber qual é a formação escolar dela, né? Porque onde estudou é muito importante, né? Depois isso se confirmou. Quando eu cheguei no colégio pernambucano, eu vou contar só não dá para contar as etapas todas, mas eu estou tirando alguns exemplos. O colégio estava em reforma, o ginásio pernambucano. Conclusão, tive que voltar a esperar o colégio terminar. Quando eu cheguei lá, falei, bom, agora a reforma está em ordem, está reformado, cadê a pasta? Não acharam a pasta. Tinha sumido a pasta. Por sorte, uma professora da Universidade Federal tinha uma cópia dos documentos. Então, eu fui ler esses documentos e estava lá um atestado do Colégio Hebreu Yiddish Brasileiro. Então, a Clarice nunca mencionou que havia estudado no Colégio Hebreu Yiddish Brasileiro. Depois, as coisas se alinhavam, porque ela nunca mencionou as origens judaicas. Ela nunca falou nesse assunto. Ela não gostava de falar nesse assunto. Isso é uma atitude típica de alguns imigrantes judeus. Uns falam, refalam, reeditam, como é o caso da irmã dela, a Elisa Lispector, que conta a história da viagem, inclusive num romance que se chama No Exílio. A Clarice, moita. Nunca falou. Só tem uma frase. Eu sou judia, você sabe, mas eu não sou de acordo com essa história de que vem o Messias para salvar o mundo. Pronto e ponto.